Almir Parsoni, libertando-se de maldições na vida sexual. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Série Libertação de Maldições, número 4. Dedicatória. Dedico este livro à doutora Neuza Itioca, que através de suas ministrações tem sido um instrumento de Deus na minha vida. Seu ministério, em todos esses anos, fez com que o Senhor me levasse a um novo nível de libertação, o que me possibilita ministrar em muitas vidas e ver os resultados dos princípios da palavra de Deus colocados em prática. Este livro é também dedicado ao Ministério Ágape Reconciliação, do qual a doutora Neuza é presidente. São servos de excelência que têm acrescentado maturidade e crescimento ao nosso ministério, condições indispensáveis para a conquista de tudo que Deus nos tem dado. Agradecimentos. Agradeço a Deus Pai, que me tem proporcionado a honra de ser um instrumento em suas mãos. Agradeço a Jesus Cristo, que me tem dado a honra de ser testemunha do seu poder libertador. Agradeço ao Espírito Santo, que me tem concedido a honra de poder constatar sua obra restauradora na vida de muitas pessoas que foram libertas. Confesso que eu não sou digno de tamanha honra. Muito obrigada, Pai, Filho e Espírito Santo. Prefácio. Um jovem estava saindo do escritório quando viu o presidente da empresa em frente à máquina de picotar papéis com um documento na mão. Por favor, diz o presidente, minha secretária já saiu. Você sabe como funciona esta máquina? Lógico, responde o rapaz eufórico. Ele enfia o documento na máquina, que automaticamente liga o triturador. Enquanto a máquina vai puxando o papel, o presidente diz: Muito obrigada, rapaz. Eu preciso de 2 cópias, por favor. É um documento muito importante. Muitas coisas são impossíveis de serem recuperadas, como você sabe. Em sua vida, talvez não tenha sido um papel que foi destruído, mas talvez haja algo aí dentro, no seu interior, que foi dilacerado e que lhe causou muita dor. Bem diferente de um simples papel, é o que Deus vê quando olha para você. Ele enxerga um ser humano que precisa ser feliz. Por isso, ele caminha na sua direção. Se você quiser, poderá ouvi-lo dizer: Venha e fique perto de mim. Eu não fiz cópias de você, mas posso reconstruí-lo. Eu o amo, filho meu. Introdução. Este livro tem como objetivo trazer libertação das maldições que foram geradas por práticas sexuais pervertidas. E também servirá como manual de ensino para aqueles que estão envolvidos no Ministério de Libertação. Quando os princípios para o casamento foram dados por Deus, ele não pensou em véu e grinalda, nem em roupas sofisticadas, nem em convites, nem em igrejas luxuosas, nem em padrinhos, nem mesmo no contrato de casamento. Tudo isso só veio depois, começando com a lei dada através de Moisés. Deus instituiu a relação sexual como uma união entre 2 seres humanos, de sexos diferentes, que são constituídos de espírito, alma e corpo. A relação sexual os torna uma só carne. Isso quer dizer que, nas relações sexuais, tudo que a pessoa é entrelaça-se com o seu parceiro. Não apenas o físico, mas também os sentimentos, as emoções, as vontades e os desejos.
o espírito também se entrelaça. E conforme será exposto posteriormente, no relacionamento sexual, passam de um para o outro contaminações físicas, emocionais da alma e espirituais. Muitas maldições na vida de uma pessoa são geradas por práticas sexuais ilícitas, porque os pecados da vida sexual são perversões que abrem portas para a ação do maligno. Espero que, pela leitura do que se segue, você venha identificar as maldições atuantes em sua vida na área sexual e que, com base nas Escrituras e mediante arrependimento e renúncia, você proceda de modo a quebrar os vínculos de alma, que, conforme você verá, foram estabelecidos rejeitando também os espíritos de perversão, que passarão a ter legalidade em sua vida. Muitos não sabem porque têm desajustes, insaciabilidade, bloqueios e outros problemas na sua vida sexual, uma vez que não mais cometem tais pecados, mas estão casados e procuram em tudo a direção de Deus. Mas os problemas dos casais normalmente são frutos amargos do que foi plantado antes do casamento. Não basta, então, apenas não mais cometer os pecados do sexo, sabendo que tais práticas são erradas. É necessário agora receber a libertação na área sexual, preferencialmente sendo ministrado por alguém. Como disse, espero que este livro seja um instrumento pelo qual Deus venha dar-lhe entendimento do que fazer para ser livre e desfrutar da plena paz na vida sexual. Seja você solteiro ou casado. Shalom. A perversão sexual. Muitos do que estiverem lendo este livro viveram, antes de sua conversão a Jesus Cristo, uma vida pervertida sexualmente. Isso nos leva a analisar um primeiro ponto, a saber, os tempos de ignorância. Antes, no tempo de ignorância, quando não se conhecia Jesus, as direções dadas por Deus pareciam severas demais. A pessoa diz: só vou entregar minha vida a Jesus quando ficar mais velho. Agora tenho é que aproveitar. Essa é uma atitude muito típica de alguém que vive uma ilusão. Parece ser alguém livre, mas é um engano. Não passa de uma ilusão de ótica. Sua verdadeira condição é a de escravo. É escravo do mundo, é escravo dos seus desejos, é escravo do maligno. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Lucas capítulo 12, verso 20. Estar sob os cuidados de Deus é evitar muitos sofrimentos, lágrimas, arrependimentos. É ainda gozar a esperança de estar com Cristo eternamente. Quando a palavra de Deus adverte, ou, num termo simples, puxa as orelhas, não é para cortar as asas de ninguém. Deus, em seu infinito amor, apenas deseja livrar-nos das algemas malignas. Com efeito, o laço do inimigo torna-se quilometricamente grande quando Deus é deixado de lado e seus conselhos são desconsiderados. No tempo em que sua visão sobre a vontade de Deus estava, digamos, distorcida, você entende. Nessa época, você talvez tenha feito o que contaminou seu corpo, que era para ser a santa habitação de Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos capítulo 7, verso 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. E assim, você deu condições para que o inimigo passasse a ter legalidade sobre a sua vida. Problemas. Realmente, quem teve relações fora do casamento desrespeitou o seu corpo. E isso as Escrituras deixam bem claro. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Vários são os sintomas causados por desrespeitar o próprio corpo, praticando pecados na área sexual. Disfunções, apetites desordenados, insaciabilidade, desejo de continuar praticando perversões sexuais de todo tipo, falta de desejo de ter relações sadias com o cônjuge, frigidez, entre outros. Todos esses comportamentos são, de fato, decorrentes do que está ocorrendo no mundo espiritual. Agentes espirituais do mal que têm ação sobre o corpo físico podem estar atuando. A libertação dessa situação parece ser difícil, mas não é. Quando a palavra de Deus é ministrada, a mente abre-se como um leque e os lábios confessam os pecados cometidos, pronunciando frases de renúncia. E assim, no nome de Jesus, crendo na obra redentora do sangue do Cordeiro, a libertação se concretizará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Também diz a Escritura: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. O pecado na área sexual, além de ser um pecado contra o próprio corpo, tem outro efeito desastroso. É um ato que profana o que é santo. Profana o que é santo? Sim, o ato sexual é santo. É uma união perfeita. É capaz de juntar dois seres distintos. Possibilita que um homem e uma mulher se tornem uma só carne. É um presente de Deus para o ser mais amado que ele criou, o ser humano. Por isso é usado como símbolo da nossa união com Cristo. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Infelizmente, a ideia de que o casamento é supérfluo, algo que possa ser experimentado e depois descartado, torna-se cada vez mais aceita. É um ingrediente aqui, outro ali, que o devorador vai misturando à massa inicial que Deus preparou. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. O número de casais amaziados tem se multiplicado. O relacionamento entre um homem e uma mulher vai deixando de ser a união legal entre dois seres humanos. Entre os que se acham legalmente casados, o principal objetivo do inimigo é banalizar e camuflar a importância do relacionamento conjugal. Assim, expressou-se a doutora Neuza Itioca num de seus livros. Dentro da ótica da guerra espiritual, o que tenho observado é que há duas forças que intensamente disputam o senhorio ou o domínio do corpo humano. Uma vem de Deus e a outra da parte do inimigo. O ato sexual é a união completa de dois corpos consumada no leito conjugal. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.
Gênesis capítulo 2, versículo 23. Por ter o ato sexual esse poder de juntar, entrelaçar e mesclar dois corpos, Deus só poderia designá-lo para o casamento. Por ser a entrega mútua e permanente de dois corpos, Deus o planejou para o contexto do casamento. Por isso mesmo, a igreja é também a noiva de Cristo. Bebe água da sua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Provérbios capítulo 5, do verso 15 ao 19. União completa. Já ficou claro que o ato sexual transforma dois corpos em um só corpo. Mas agora é preciso ampliar um pouco mais este conceito. Além de unir os corpos, o ato sexual entrelaça duas almas. Lembremos-nos de que o homem é um ser trino, composto de corpo, alma e espírito. A união entre os dois é de fato completa e envolve todo o ser de cada um dos parceiros. Gary Greenwald afirmou: Deus criou o ato sexual para ser a união de um ser inteiro com um ser inteiro. Milton A. Andrade escreve em seu livro Sublime Redenção que o efeito do ato sexual, que é tornando-se uma só carne, vai muito além do que a união dos corpos. Analisa ele a palavra hebraica correspondente à carne e conclui que ela não se refere apenas ao corpo. A palavra carne pode referir-se também à alma ou à parte não física do homem. Além disso, dizer que um homem e uma mulher tornam-se uma só carne no contato sexual quer dizer mais do que serem unidos fisicamente. Isso traz sérias implicações quando um homem que se casou separa-se. Não apenas ele estava ligado fisicamente, mas como ele estava ligado a nível de alma e espírito. A simples separação física não rompe este laço que é espiritual. Conta-nos a Bíblia que Diná, filha de Jacó, passeava pelas ruas de Salém. Siquém, o príncipe daquelas terras, ficou encantado com a moça. Não teve tempo para amá-la, mas teve tempo suficiente para desejá-la. Tomou-a para si e a levou para a cama, tendo praticado com ela fornicação, relação sexual entre solteiros. Diz a Bíblia que a alma do príncipe apegou-se à alma de Diná. Então falou Amor, pai de Siquém, com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-la, peço-vos, por mulher. Gênesis capítulo 34, verso 8. Compreendendo a união completa que ocorre com a alma, o corpo e o espírito, muitas questões se esclarecem. Veja, por exemplo, as seguintes situações. A esposa apanha do marido diariamente, mas não consegue mandá-lo embora. O marido é traído diversas vezes, contudo, aceita as mesmas desculpas para o pedido de perdão da esposa. A esposa, por mais de uma vez, abandona o marido alcoólatra, mas não resiste e sempre volta para ele. O marido ama a esposa, mas lhe é infiel e não consegue resistir às aventuras amorosas. São situações que demonstram haver algo que, apesar de tudo, os prende um ao outro. Se eu lhe pedisse para completar, com certeza você teria outros exemplos esquisitos para colocar aqui. Talvez um vizinho ou um parente seu tenha vivido deste modo. E quem sabe, até mesmo você. Tendo sido consumada a união de dois corpos no leito conjugal, para a existir uma necessidade extrema de ficar perto da pessoa com quem se ligou no corpo, na alma e no espírito,
Os laços que o uniram são tão fortes que é muito difícil desfazê-los por completo. Almas entrelaçadas e contaminadas. Diante do que foi exposto, com certeza você poderá entender agora, com maior clareza, a indignação que o apóstolo Paulo expressou ao escrever: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 e 16. Muitas doenças podem infeccionar um corpo saudável, quando este se une a um corpo doente. E quem não sabe disso? São doenças transmissíveis na relação sexual e até mesmo pelo toque no corpo contaminado. Mas o que muitos desconhecem é que doenças e contaminações da alma e do espírito são transmissíveis também. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Provérbios capítulo 6, verso 32. Eis aí porque Paulo ficou indignado com tal situação, conforme a escritura acima. As almas unem-se, mesclam-se, tornam-se uma só e vão se corrompendo, sendo destruídas. Acontece uma transmissão nessa junção. Partes que eram dela passam para ele, e partes que eram dele passam para ela. Imagine como se encontra então uma pessoa promíscua. Sua alma está cheia de pedaços de muitas outras almas de pessoas promíscuas com quem se relacionou. E sua própria alma está repleta de falhas, porque em cada relacionamento lá se foi um pedaço seu. E espíritos malignos certamente passaram também de um para o outro. A doutora Neuza Itioca nos diz: a prática de todo tipo de sexo fora do padrão estabelecido por Deus traz a transferência de espíritos imundos de uma pessoa para outra. Muitos crentes não entendem porque chegam a praticar o que não querem e depois ficam desesperados. Não conseguem controlar-se, parar, muito embora afirmem que odeiam praticar tais coisas. Quando não se consegue controlar um determinado comportamento, isso é um sintoma para desconfiar que, por trás, algo sobrenatural está atuando. São os demônios, que passando a dominar o comportamento sexual de quem está enfrentando essa luta, os tornam um viciado. E nesse processo, a pessoa não tem a mínima consciência do que lhe está acontecendo. O casamento é uma aliança. Sim, o casamento é uma aliança. Sua marca é uma aliança nos dedos do casal. E a aliança é um compromisso para sempre entre um homem e uma mulher. Aos homens o Senhor ordenou: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Levíticos capítulo 18, verso 22. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Tentam mudar esta verdade, mas Deus não muda. A sua palavra não muda, e está muito claro. O homossexualismo é chamado como um termo bem mais forte do que pecado. É uma abominação perante Deus. Isto é algo totalmente repugnante, e ele adverte: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. No casamento é tudo diferente. O sexo foi feito para o casamento, exclusivamente para o casamento. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
Hebreus capítulo 13, verso 4. Diante de testemunhas, o casal acerta entre si um acordo para sempre. É uma aliança entre duas pessoas, únicas e distintas, mas ao mesmo tempo tão iguais, tão semelhantes. Entenda que aliança é diferente de pacto e de contrato. O que caracteriza uma aliança é que é para sempre e só se rompe com a morte. Já o divórcio é algo que Deus odeia. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Rei de Israel. Malaquias capítulo 2, verso 6. Contudo, mesmo na separação ou divórcio, a aliança não se desfaz totalmente. Os corpos físicos se separam, mas a ligadura espiritual e a ligadura de alma não se desfaz facilmente. Houve uma fusão, e na divisão há partes que continuam unidas. O homem vai embora, mas partes da sua alma permanecem com a mulher. A mulher vai embora, mas partes da sua alma permanecem com o homem. É isso aí. Concluindo este capítulo, podemos resumir que todas as relações ilícitas contrárias aos princípios de Deus faz com que a alma receba fragmentos das almas de outras pessoas, assim como transfere de si mesmo partes para os outros. Nessas transferências, também os espíritos malignos passam de um para o outro, aumentando ainda mais as doenças da alma e causando contaminações no espírito. Perversão sexual e na vida emocional. Às vezes, nos fechamos em nosso mundo. O maior problema que temos é uma dor de cabeça que custa a passar. Nem imaginamos que pessoas sofrem desesperadamente. No seu interior guardam dores que teimam em ficar mais fortes. Quando saímos do nosso pequeno mundo, sofremos, pois descobrimos que essas pessoas estavam bem ali, do nosso lado. Talvez silenciosamente estivessem gritando por socorro. E o que fizemos? Agradeço a Deus quando conseguimos libertar pessoas, vidas e almas de prisões espirituais, de sofrimentos de alma, de lutas contra o pecado, da malícia, dos pensamentos impuros. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Salmo 107, verso 13 e 14. É pessoal demais. Cancelar prisões é igual à libertação completa, que resulta em plena alegria. Inúmeras pessoas são roubadas. Sofrem perdas por confiar num líder que não ama como deveria amar. Todo líder terá que prestar contas a Deus um dia. Há líderes impedindo que seres tão amados se realizem por completo. É isso mesmo. Existem ministérios que não falam sobre a vida sexual por acharem que é íntimo demais, pessoal demais. Mas é onde o diabo atua demais. Outros não têm discernimento algum e não têm a visão do que está ocorrendo espiritualmente nas pessoas. Vivem aconselhando, apenas aconselhando. Não que aconselhar seja errado, mas quando o remédio não está causando todo o efeito desejado, o melhor é prescrever outro, mais forte e mais adequado. Então, por que não aceitar que fagulhas de distúrbios sexuais ainda podem atuar na vida de um cristão? Você não aceita que enfermidades físicas ainda ocorram num cristão verdadeiro? Jesus é o único capaz de retirar todo o mal que ainda esteja nos atingindo. Para isso, alguns passos devem ser seguidos. Reconhecer o mal presente, encontrar a raiz do problema, confessar o pecado e renunciá-lo para sempre. Almas doentes. A alma é a sede das emoções, da mente e da vontade. Abuso, infidelidade, promiscuidade e muitas outras situações contaminam a alma, e sua contaminação gera muitos problemas. Você já esteve, leitor, diante de uma situação triste ou inusitada? E disse:
ainda por brincadeira. Poxa, agora me doeu até a alma. Você disse a verdade. Nada mais além do que a verdade. A alma realmente sente dor. E como diz, pode até mesmo contaminar-se. Se a contaminação persistir, o espírito também será atingido. A alma distante de Deus corrompe o espírito. A alma distante dos preceitos de Deus adoece. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Salmos 43, verso 5. As enfermidades da alma exteriorizam-se através de depressão, angústia, desespero, confusão, medos, dores, amarguras, distorções sexuais, ansiedades, nervosismo, violência, desejos de morte e muitos outros sintomas negativos. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Salmos 42, verso 7. Vemos nas Escrituras que o rei Davi fez por outra, falava com a sua alma. Por vezes até parece que dava conselhos a ela. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103, verso 1. Ele também clamava em favor dela. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Salmo 142, verso 7. Problemas de alma caracterizam o fato de que muitos estão sob maldições atuantes em sua vida, inclusive de origem sexual. Maldições presentes. A palavra maldição significa que há um mal presente. Se existe um mal atuante, ele precisa ser vencido e eliminado. Enquanto isso não acontecer, a pessoa ficará sob o seu domínio. Vejamos agora alguns casos típicos de maldições decorrentes de pecados na área sexual. Primeiro caso: casamentos chegam ao fim porque desejos sexuais não são supridos. A desculpa dada neste caso é: fui buscar lá fora o que não encontrei dentro de casa. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 a 5. Quando um casamento termina, é sempre uma situação traumática. Principalmente a parte inocente sofre muito com a decepção, com o engano e a mentira do cônjuge infiel. Segundo caso, vida dupla porque o cônjuge não corresponde. É o caso de quem mantém outro relacionamento para suprir-se sexualmente. A desculpa neste caso é: só não me separo para não fazer meus filhos sofrerem. Porque, por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça da alma preciosa. Provérbios capítulo 6, verso 26. Pode um crente verdadeiro viver uma vida dupla? Este caso geralmente termina quando o cônjuge descobre a situação, caindo no caso anterior. Terceiro caso: pensamentos impuros, palavras torpes, pornografia e masturbação. Este é um caso que pode estar em vários níveis, chegando até mesmo à compulsão. Compulsão é a situação em que a pessoa não tem mais forças para evitar. A desculpa é um passatempo sadio, não estou fazendo mal a ninguém. Mas isso é sadio? Sadio é tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor.
Filipenses capítulo 4, verso 8. A mente impura caracteriza quem pensa que não tem nada demais, as práticas perversas acima mencionadas. Mas é uma porta aberta para o diabo entrar e escravizar a pessoa na área sexual. Quando se trata de um crente, o sentimento de culpa e arrependimento o abatem totalmente. Se um dos cônjuges tem problemas desse tipo, por certo o casamento é afetado. Mais cedo ou mais tarde, as coisas se complicam. Quarto caso: pesadelos e sonhos com imoralidades. São ataques que acontecem durante o sono. Parecem-se tanto com o real que a pessoa pode chegar ao orgasmo ou à ejaculação. Estou me referindo a pessoas afligidas espiritualmente e não a uma resposta do corpo aos hormônios. Muitos acostumam-se com esses ataques e passam por esse tipo de experiência várias vezes ao mês. Normalmente, essa situação decorre de contaminações do tipo do caso anterior. Alguns chegam a acordar e ver um vulto ou até mesmo uma pessoa. São atacados por homens, mulheres, animais e até por monstros. A desculpa agora é só um sonho, uma explosão do meu inconsciente. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Salmos 107, verso 10. Quinto caso: sexo contrário à natureza, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Romanos capítulo 1, versos 25 e 26. O homossexualismo ou lesbianismo é, sem sombra de dúvida, uma prática de sexo não natural, o que é condenado pelo apóstolo Paulo. Várias são as razões conhecidas para tentar explicar a sua ocorrência, como resultado de uma variação genética, o que não é verdade, o ambiente em que cresceu, doenças e etc. Até hoje, nenhuma causa isolada foi cientificamente admitida e comprovada como sendo um fator real para o desencadeamento da homossexualidade e do lesbianismo. Médicos e cientistas trabalham apenas com hipóteses, analisando causas de natureza física, mas desconsiderando as espirituais. Para eles, a origem desse comportamento é multifatorial. O que sabemos com certeza, segundo a Bíblia, é que relações homossexuais quebram os princípios de Deus, e preceitos violados trazem consequências espirituais. São preceitos de Deus que são quebrados, não são, portanto, preconceitos. E, semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, versículos 27 e 28. Caminhos contrários aos mandamentos do Senhor tornam os que caminham por eles insensíveis e distantes de Deus, alheios ao que o Criador planejou, quando criou o homem. Paulo descreve como vivem tais pessoas que se pervertem com práticas de sexo não natural, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Romanos capítulo 1, versículos 29 a 31. Esses sintomas mostram que a alma dessas pessoas é atingida. A perversão vai predominando e tudo passa a ser tido como natural. Este é o caso em que a alma se contamina na vontade, pois a pessoa passa a querer praticar só o que é pervertido, e nisso tem prazer.
Sexto caso, roubo sexual. São roubos sexuais as relações forçadas, tanto no caso de estupro como de abuso sexual. O que é roubar? Roubar é tirar algo de outrem sem consentimento. Quando uma pessoa foi vítima de tais práticas, ela foi roubada, porque alguém tomou dela o que não lhe pertencia. O corpo da pessoa abusada pertence apenas ao seu cônjuge ou futuro cônjuge e a ninguém mais. As consequências de abusos e de relações forçadas são idênticas: traumas, revolta, medo, insegurança. Além da ação do maligno, que com certeza vai tirar proveito de tudo o que puder, mostrando suas garras para tornar as coisas piores do que já são. Desse modo, ele tem legalidade dada pelo pecado do agressor para deteriorar o sentido da vida, matando sonhos e esperanças, aumentando sensivelmente o campo do estrago causado. Uma única palavra resume a obra feita pelo diabo, através de quem pratica o estupro ou abuso: destruição. Posso afirmar, com base em muitos aconselhamentos que já ministrei, que as vítimas do roubo sexual encontram-se destruídas e algumas até mesmo mortas emocionalmente. Os que o praticam têm a consciência e a mente contaminados. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito capítulo 1, verso 15. Com efeito, os espíritos de perversão sexual entram numa pessoa através de carícias e estupros sofridos na infância ou na adolescência. A perversão é tudo que é contrário à natureza de Deus, tudo que contraria o que Deus estabeleceu como natural, tanto no físico como na vida moral. A vítima de um abuso precisa passar por libertação e pela cura dos traumas sofridos. Se a libertação não ocorrer, em algum momento ela poderá cometer o mesmo tipo de atrocidade, ou ainda piores, em relação ao que ela sofreu. O abuso constitui uma brecha enorme, pela qual o inimigo, o espírito de perversão, entra e atua na vida de quem foi molestado. Eis a seguir um exemplo do que acontece num caso de abuso. É um caso real. Uma menina de 6 anos foi molestada por um amigo da família. Na adolescência, passou por esse trauma novamente, desta vez por um desconhecido. Nunca contou nada para ninguém, até quando, desesperada, pediu socorro. Está na igreja há mais de 10 anos e, já casada, sente o desejo de acariciar sexualmente seus próprios filhos. Esse caso confirma o que foi dito, que a perversão passa de uma pessoa para outra. É o mesmo que se dá quando uma pessoa sadia toca na pele de um leproso. Ela poderá contaminar-se. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Todas as situações narradas mencionadas neste capítulo mostram que, de fato, as perversões sexuais, além de trazerem maldições e ação de demônios, causam problemas de alma que precisam ser resolvidos através da cura interior. Tudo isso está muito distante do que Deus planejou para nós, para aqueles a quem chamou e salvou. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pecados que geram perversões sexuais. Vamos considerar agora algumas situações em que o pecado acarretou a entrada de espíritos de perversão sexual. São situações muito comuns, principalmente na vida daqueles que não nasceram no lar cristão. Relações sexuais ilícitas. Um rapaz e uma jovem, na época do namoro, mantinham uma vida sexual ativa. Após o casamento, porém, o desejo quase acabou e tornou-se desordenado. Você, leitor, não precisa ser um expert em assuntos sobre maldições para perceber que há algo errado aí. Antes do casamento, quando o sexo era ilícito, tudo fluía naturalmente e os dois sentiam grande prazer. Quando se casaram e passaram a estar debaixo da bênção de Deus, parece que tudo perdeu sentido. É claro,
Antes do casamento, os espíritos malignos tudo faziam para que tivessem satisfação no ato pecaminoso. Mas depois do casamento, o que lhes interessa é tudo fazer para separar o casal. Como age o diabo mudando as verdades de Deus, como ele maltrata, quanto ódio e crueldade. A obra dos espíritos malignos é sempre perverter, sempre levar as pessoas aos pecados sexuais. Aos casados, eles agem principalmente para que ocorram as formas não naturais de sexo e, se possível, o adultério. Entre solteiros, aqueles que se contaminaram por relações sexuais ilícitas também são atacados. Têm forte compulsão para procurarem mais e mais a prática pecaminosa. E muitos são atacados de forma mais intensa. Veja evidências disso nas seguintes frases. Não sei o que acontece comigo, diz uma mulher solteira. Mesmo tendo consciência do meu erro, só consigo ter desejo por homens que são casados. Ou também ao inverso, diz um homem: não sei o que acontece comigo. Mesmo tendo consciência do meu erro, só tenho desejo por mulheres casadas. Há algo errado, não há? Um dedo sujo está metido nisso aí, não está? Pornografia. Se por um lado a internet trouxe muitos benefícios, por outro, infelizmente, possibilitou aos jovens ter acesso fácil e rápido a esta perversão. Algumas décadas atrás, era uma ou outra revista escondida debaixo do colchão. Isso é passado. A internet apresenta um mundo bem mais amplo, possibilitando até mesmo crianças, desde cedo, fantasia em relações sexuais. E não é apenas a internet. Não podemos ficar alheios às atividades dos nossos filhos, mesmo dentro de casa. Alguns programas de televisão distorcem as verdades que as crianças deveriam saber. É um meio de comunicação em massa que destrói ideias e influencia atitudes. Na realidade, o maligno nunca cria, mas sempre transforma. Transforma algo nocivo em armas destruidoras. Seu objetivo é atingir pessoas cada vez mais jovens para denegrir e destruir o seu futuro. Também procura tirar a beleza do sexo cada vez mais cedo. Isso é também um roubo. É o roubo da inocência, o roubo da pureza, o roubo da vontade de Deus para a vida da pessoa. Todo mundo já disse, pelo menos uma vez, como é bom ser criança. Eu mesmo já disse isso. Todos nós, no passado, fomos crianças e sabemos que elas veem a vida de forma tão simples. É o tempo da felicidade plena. E o maligno quer roubar isso o mais cedo que puder. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmos número 101, verso 3. Bestialidade. Outro pecado que gera uma grande perversão e que eu não poderia deixar de mencionar é a bestialidade, sexo com animais. Dessa prática quase não se ouve falar, mas acontece com muita frequência, principalmente no interior do Brasil e em pessoas que habitam em fazendas e sítios fora da cidade. Ouvi um homem dizer certa vez que viveu 8 anos com uma cadela, com uma cachorra. Como pode? Talvez você tenha ficado surpreso com o que acabo de dizer, mas infelizmente essa situação é mais comum do que se imagina. Cá entre nós, é difícil de aceitar, não é? Essa relação é totalmente contrária à natureza. Um ser humano, por mais que carregue dentro de si uma queda para ações pecaminosas, não chegaria a esse ponto com suas próprias pernas. Essa pessoa, por certo, foi levada por alguém. Foi influenciada, engodada, enfeitiçada. A Bíblia, porém, é clara e proíbe totalmente essa prática. E diz que isso contamina. Não te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Levíticos capítulo 18, verso 23. Sexo com objetos. Há uma variedade de opções expostas em vitrines de sex shops e até em grandes lojas. São objetos de todos os tamanhos, cores, cheiros e formas, tudo para agradar o cliente em suas práticas sexuais pervertidas e até mesmo os masoquistas. Mas, como sabemos, as Escrituras condenam toda forma de sexo não natural. E o uso de objetos, é claro, não foi o plano de Deus. No entanto, o uso de objetos para o sexo em nossa era tornou-se comum e até chique. Para que casar? Questiona uma jovem.
Homens só trazem dor de cabeça. Ainda bem que eles são substituíveis. Essas foram as palavras de uma entrevista num programa de televisão. Mas quanto engano! É como se o casamento não oferecesse mais nada. O sexo deveria ser o resultado do amor entre um homem e uma mulher casados. Deveria ser a consequência de 16 qualidades do verdadeiro amor descritas por Paulo. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios capítulo 3, versos 4 a 7. Infidelidade no casamento. Ocorre por vezes que uma nuvem de discórdias baixa sobre o casamento. Não vou ocultar esta verdade. Dias assim acontecem mesmo. Mas quem disse que o casamento é um mar de rosas? Aliás, quem disse que no mar nascem rosas? Mas será que isso é razão para pôr tudo a perder? Absolutamente não. Uma única nuvem densa pode ofuscar o amor e suas qualidades, mas diante desta aparente perda de visão, o que resta? Resta apenas a fidelidade. Permaneça fiel ao casamento até que a nuvem passe e ore, que Deus responderá. Prostituição. Como explicar o que acontece com um número inestimável de pessoas que se prostituem ou se valem da prostituição para sua satisfação erótica? Um dia, ouvi uma reportagem que procurava esclarecer esse assunto, querendo desvendar o verdadeiro motivo que leva as pessoas a vender o próprio corpo. Os motivos normalmente alegados são: preciso me sustentar, sustentar a família, sustentar os filhos, e por aí vai. São motivos aparentemente honrosos, mas não tornam a prostituição menos cruel. Tudo que escraviza contraria a essência da verdadeira vida. Tudo que reduz à escravidão fere o princípio de Deus. Onde o seu espírito atua, aí a liberdade. Onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. No final daquela reportagem, uma pessoa corajosa deixou escapar a seguinte confissão: eu pensava em me prostituir por algum tempo, até que as coisas se ajeitassem, mas agora não consigo largar essa vida. E antes que o repórter terminasse, aquela pessoa que carregava marcas da escravidão apressou-se a dizer: não sigam meu exemplo, nunca entrem nessa. É claro que você vê, sem muito esforço, que nessa história há dedo e ação do maligno que reduz o homem à escravidão. Jesus Cristo, porém, tem poder para mudar a vida dos oprimidos do diabo. Ele veio para dar vida e pôr em liberdade os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 a 19. Pedofilia. A pedofilia tem sido manchete em muitos jornais. Pedófilos são pessoas que têm atração sexual por criança. Enquanto a prostituição se instala nos subúrbios, por assim dizer, a pedofilia, na maior parte dos casos, surge entre os grandões, entre os das classe média alta para cima. Mas quanta insensatez, quantos absurdos, chega a causar ira. Mais uma vez, volto a dizer que contrariar as leis da natureza, que são as leis de Deus, é o mesmo que bater carimbo de eu aceito os sofrimentos, traumas, amarguras, ressentimentos, revoltas, sentimentos de culpa. Tudo isso, juntos ou separado, é campo minado para a ação do inimigo. Ele tem bastante material para imprimir na vida das pessoas, maldições. Ele só aguarda o momento certo e oportuno. Sim, o astuto devorador não tem pressa e não dá trégua a ninguém. A serpente vai envolvendo devagar a sua vítima, sempre com movimentos perspicazes, e a deixa totalmente inerte e incapaz de qualquer reação. Assim, imobilizada, por fim, ela lhe dá o golpe mortal, causando sua total destruição.
vencendo os espíritos malignos. Os espíritos do mal alimentam-se de pecados cometidos. Sempre que um prato de comida lhes é oferecido, mais forte eles ficam. Com isso, o poder de ação do maligno toma proporções maiores contra nós. Para que o inimigo se enfraqueça, é necessário haver mudanças de vida e busca de purificação e de santificação. Temos que nos purificar. Conheci um ex-homossexual convertido a Jesus que se desfez de tudo que lembrava o seu passado de pecados. A Escritura nos diz que todo cristão deve almejar ser melhor a cada dia. Isso significa deixar os velhos hábitos. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. As atitudes depois da conversão devem comprovar uma real mudança de vida. As velhas práticas fora da vontade de Deus, o que fazem é fortalecer o maligno. O apóstolo Pedro, depois de citar as virtudes cristãs, afirmou: pois aquele em que não há estas coisas, as virtudes, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. Viu? Depois de convertido, o crente não deve esquecer-se de purificar os seus antigos pecados. É claro que a obra na cruz, feita por Jesus, foi completa. Mas temos que nos valer dela e nos purificarmos. Para isso, o que é necessário fazer é confessar os pecados a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Enquanto não nos purificarmos numa determinada área de nossa vida, o que acontece é que as hostes espirituais do mal vão lutar contra nós. Seu esforço será para ter de volta o seu ex-escravo, cada um de nós. Cada legalidade encontrada na vida da pessoa será reaproveitada pelo inimigo. Mais uma vez insisto, confesse com os seus lábios todos os pecados do passado. Muitos crentes, porém, têm orado assim: Deus, perdoa todos os meus pecados. Mas tal oração não passa de um pedido vago, pois todo pecado tem nome. As transgressões devem ser relatadas a Deus, uma a uma, mencionando o que de fato foi feito. Só depois é que se faz o pedido de perdão. Para você entender melhor o que é a confissão, preste atenção ao que eu vou dizer agora. O pecado confessado é o vômito da alma. Toda maldição ingerida é jogada para fora quando há confissão. Assim como o pecado dava direito aos demônios agirem, agora o pecado confessado dá direito para Jesus agir. Não há nenhuma sombra de dúvidas. Deus é de fato conhecedor de todas as coisas. Quanto a conhecer o homem, diz a palavra que ele não só o conhece, mas também esquadrinha o seu coração. Assim é Deus. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. 1 Coríntios, capítulo 28, verso 9. Deus quer nos dar libertação completa, mas ele é impedido. O grande eu sou é impedido de nos abençoar porque respeita legalidades. Deus não atropela o livre-arbítrio de ninguém, muito menos arromba portas. Portanto, não fique inerte, busque libertação completa. Se precisar de ajuda, não hesite em buscá-lo. Um homem de Deus que tem autoridade espiritual, com certeza vai estender-lhe a mão. Permita que o Senhor Jesus, que é o seu pastor, o leve a pastos verdejantes através da cura interior. Será que há feridas no seu coração? Obedeça ao que o Tiago diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Obrigando Satanás a devolver os fios de cabelo. Quando Jesus estava entre nós, normalmente não operava um milagre antes de ter resposta à pergunta: o que queres que eu te faça? Até mesmo a mulher que tocou em sua veste teve que revelar o milagre que procurava, expressando-o com a boca. Pois antes de tocar no mestre, ela afirmou o que queria, e isso é fé.
E tocou nas suas vestes, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos capítulo 5, versículos 27 e 28. E então ele disse: Filha, a tua fé te salvou, te curou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos capítulo 5, verso 34. Não é que Jesus não soubesse as necessidades daqueles que vinham até ele. Não é por Jesus que precisamos confessar, declarar o que queremos, mas é por nós mesmos. As palavras revelam a nossa fé. E a libertação é o resultado de um milagre movido pela fé. Por outro lado, o demônio precisa ouvir que a maldição não existe mais, pois foi cancelada e anulada na cruz do Calvário, e que agora esta vitória está sendo reivindicada. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, verso 19. Em certa reunião, o pregador orientou os ouvintes a clamar por seus familiares. A oração declarava que, a partir daquele momento, nem um fio de cabelo dos familiares iria ficar nas mãos do maligno. Fico imaginando que correria foi no mundo espiritual. O inimigo teve que sair devolvendo os fios de cabelo que, em nome de Jesus, foram pedidos de volta. É lógico que se trata de uma figura que não tem nada a ver, literalmente, com os fios de cabelo. Na verdade, foi pedido que se anulasse qualquer possibilidade de reivindicação por parte das trevas, e isso foi feito no poder de Jesus. Acontece o seguinte: o maligno não consegue atingir o servo fiel, então sai à procura da família e dos descendentes. Ele não tem pressa, por isso as nossas culpas e pecados devem ser levados aos pés do nosso Deus. E que o Espírito de Deus traga à lembrança o lugar onde caímos, para que todo laço do mal possa ser desfeito. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó, capítulo 13, versículo 23. Nenhuma fagulha. Uma libertação completa não acontece sem renúncia. A renúncia deve abranger todos os pecados do passado, desde os primeiros contatos com a perversão, tudo que contaminou a pessoa, inclusive os abusos sofridos. Citar tanto quanto possível as relações sexuais fora do casamento e o que poderia ter evitado e não evitou. Essa renúncia deve ser feita de coração e em arrependimento. É importante desligar pessoa por pessoa, se possível citar os nomes, locais e algo relacionado com o que ocorreu. Com respeito às relações com outras pessoas que não o cônjuge, desligar tudo o que recebeu em sua alma de cada parceiro ou parceira e requerer de volta tudo que, sendo seu, tenha ficado com aquelas pessoas. No caso de prostituição, é importante ainda renunciar todo o dinheiro que ganhou nas relações ilícitas, vendendo sexo, e pedir perdão pelo que gastou pagando pelo sexo. Os demônios caminham nas relações ilícitas e alimentam-se de imoralidades. A tendência é aumentar as perversões. A maior satisfação do devorador é quando ele pode caminhar, levando as maldições adiante, atropelando toda a família. Tenho notado um caminho maligno na grande maioria dos homens e mulheres que apresentam já na infância desejos contrários à natureza. Os filhos tornam-se para-raios dos pecados cometidos pelos pais, quando eles tiveram experiências ou relacionamentos homossexuais. Vou contar alguns casos assim. Pai e filho. Certa vez, um pai e seu filho pediram-me ajuda. O filho nunca tinha tido interesse por mulheres. Os relacionamentos que mantinham eram com homens, mas o seu desejo era agora consertar a sua vida com Deus. Que ótimo sinal! Este é o primeiro passo para a libertação. Agora tínhamos que descobrir onde o maligno encontrou uma porta de entrada. Neste caso, a legalidade havia sido dada pelo pai. Quando jovem, antes mesmo de casar-se, seu pai teve por mais de uma vez contato com pessoas do mesmo sexo. Contudo, deixou essa vida e casou-se, mas ele nunca havia confessado aquele pecado, de modo a quebrar as ligações com os espíritos do mal. Então, o maligno veio requerer do filho a legalidade conquistada pelo pecado do pai, praticado muitos anos atrás. O pai que queria um filho homem. Uma mulher, ao ser ministrada, relatou-me que foi rejeitada pelo pai. O sonho dele era ter um filho homem. Para isso, fez diversos tipos de pactos satânicos, mas ela nasceu mulher.
Na infância, o seu comportamento era igual ao de um menino. Ela chegou a sofrer muita humilhação. Cresceu, casou-se e teve uma filha. Quando a atendi, ela me disse em meio às lágrimas: Minha filha tem 7 anos, mas desde 4 ela fala que vai se casar-se com mulher. E não se aproxima do pai porque diz que não gosta de homens. Pai e filha abusados sexualmente. Este outro caso foi mais uma situação em que o espírito imundo caminhou pela família. A mulher a quem eu atendia contou-me que com apenas 6 anos de idade foi abusada sexualmente. Durante a nossa conversa, ela mencionou que o pai também havia sido abusado na infância. Coincidência? Não. Está claro que o espírito de abuso caminhou naquela família de uma geração para outra. Concluindo, podemos afirmar que o diabo é realmente sujo. Ele atinge qualquer pessoa, não importa a idade. A sua maldade é capaz de levar crianças de 2 ou 3 anos a masturbar-se. A legalidade pode ter sido que as crianças foram geradas fora dos princípios de Deus, ou seja, na prostituição, no adultério, ou foram rejeitadas ainda no ventre, e por terem sido criadas num ambiente de perversão. Quando oro por libertação, peço a Deus que não fique oculta nenhuma fagulha maligna em nome de Jesus. Que todas elas sejam reveladas. O inimigo é perito em reacender o fogo. Tenho visto o sofrimento de muitas pessoas e até de famílias que desesperadas vêm até nós, na igreja, em busca de ajuda. Mas alegremo-nos, Jesus nos conferiu o poder para enfrentar o inimigo. E o Espírito Santo nos tem dado a visão e o entendimento de como é importante quebrar a legalidade maligna e assim interromper o caminho que o diabo tinha para atingir as muitos. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, verso 19. Sacrifícios a Moloque. Na antiguidade, os povos pagãos ao redor de Judá e Israel tinham a prática de ofertar ao deus Moloque filhos que eram sacrificados no seu altar. Isso era abominação diante de Deus. Eram vidas inocentes entregues a esse deus, um demônio, em troca de favores. Hoje em dia, tal prática não acontece dessa forma, se bem que ainda é praticada por satanistas, entre outros. Mas o mesmo ato, o sacrifício de crianças, ocorre de outro modo. São os abortos cometidos quando a criança ainda está no ventre de sua mãe. São vidas inocentes que são entregues nas mãos de Moloque. O aborto provocado não deixa de ser um assassinato. Jó, em seu desespero, declarou: Pereço o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó, capítulo 3, verso 3. Veja que a Escritura chama de homem aquele que havia sido concebido e que não era ainda um feto, mas já era um homem. O fato é que as mulheres que abortaram e os homens que isso consentiram passam a vida toda lembrando, com uma tristeza sem fim, o que fizeram. O maligno nunca vai deixar essa pobre mulher e também o homem esquecer que matou o próprio filho. A arma usada é a culpa. E o que o diabo faz é despertar nela e nele o desejo pela morte. Mas há um caminho. Pergunto-lhe: você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Já? Muito bem. Então tome agora posse das vitórias que Jesus conquistou para você. Se você cometeu tal pecado, peça perdão e clame a Deus que envie seu anjo e recolha o sangue derramado de seu filho ou filha. Assim o pacto realizado com os espíritos de morte e de acusação será para sempre quebrado. Em arrependimento, confesse o pecado do aborto e expulse de sua vida o acusador e aquele que tem trazido pensamentos de morte. E liberte-se desse jugo maligno para sempre. As seguintes escrituras mostram como o Senhor foi enfático a ensinar o seu povo a não praticar o infanticídio. Veja também qual era a pena para quem o praticasse. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos capítulo 18, verso 21. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Levíticos capítulo 20, verso 2. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome.
Levíticos capítulo 20, verso 3. Abrindo portas para a libertação. Certa vez, ouvi a história de uma mulher. Ela tinha 13 anos de conversão a Jesus. Sua vida espiritual oscilava entre o fogo e o gelo. Em seus olhos, ela trazia uma tristeza profunda. Dos 10 anos de idade aos 19, permaneceu presa a abusos sexuais cometidos pelo pai. Nunca falou nada para a mãe. Quando era criança, calou-se porque o pai disse que se a mãe soubesse, ele a mataria. Quando jovem, calou-se porque se alguém soubesse, ela é que morreria de tão imensa que seria a sua vergonha. Quanta bagagem maligna! Ela esteve nas mãos de um pedófilo, foi abusada e ainda manteve relações ilícitas com namorados. Esse tempo passou, ela converteu-se e casou-se. Após 5 anos de casamento, um dia o marido saiu de casa e só voltou para trazer os papéis da separação. 33 anos de vida dessa mulher estão resumidos nestas linhas e também nas muitas lágrimas que chorou. Mas eis que novas portas se abrem, portas de libertação e cura por Jesus. Cada porta tem a sua chave própria e atrás delas há um amplo jardim de restauração. No seu caso, as seguintes portas foram abertas. Primeira porta, o perdão. A primeira porta que ela abriu foi a porta do perdão. Foi necessário perdoar o pai e o seu ex-marido. Segunda porta, desligamento de alma. A segunda porta que foi aberta foi realizar o desligamento da alma. Ela teve que desligar-se do pai e do marido que a deixaram. Terceira porta, pedido de perdão a Deus. A terceira porta foi aberta para o pedido de perdão a Deus. Era necessário pedir perdão a Deus, pois quando jovem não teve forças para fugir das relações ilícitas que mantinham com seu pai e com outros homens. Aquele foi um dia em que muitas maldições foram quebradas, trazendo um momento propício para a cura interior. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A santificação da nossa vida. Sendo Jesus Cristo o Senhor da nossa vida, isso não significa que estamos isentos das contaminações deste mundo. Pelo contrário, o ódio do adversário por nós toma proporções ainda maiores. É contra ele que lutamos e travamos batalhas. Seu passatempo predileto é encontrar caminhos que possam nos enfraquecer. É preciso estar em guarda. Não foi isso que Jesus nos disse? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. Devemos permanecer atentos, vigilantes, guardando, cuidando e preservando-nos de cair em tentação, para não abrirmos novas brechas em nossa vida, que dariam condições ao inimigo de nos atingir em novas maldições. Devemos guardar a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo. Em primeiro lugar, a mente, que é onde ele começa a nos atacar. A mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Na primeira investida do inimigo com um pensamento impuro, este deve ser imediatamente rejeitado, confessando que disso estamos libertos pelo sangue de Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse capítulo 12, verso 11. O coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Quando o inimigo não é resistido na primeira etapa em seu ataque à mente, ele tenta contaminar também o nosso coração, ou seja, a nossa vontade, para que queiramos fazer o que é errado, o que não é da vontade de Deus. Se cedermos aceitando o que ele propôs, então o pecado já se consumiu em nós. Por isso é que o Senhor nos ensinou que é do coração que procedem nossos atos errados, pois ali é que se encontra o nosso livre-arbítrio. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. O corpo.
Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade e injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 3, 6, versículo 13. A terceira etapa da ação maligna é fazer com que então o nosso corpo execute o ato de injustiça que o inimigo nos convenceu a fazer. Nesta fase ainda é tempo de corrigir. Peça perdão por ter desejado fazer aquilo, limpando a contaminação no coração. Declare que rejeita aquele pensamento, limpando a contaminação na mente. E tome a decisão de não ceder e não praticar o pecado. Quem não resiste ao diabo acaba dando-lhe o direito de posse em sua vida. Foi o que aconteceu com um irmão em Cristo, conforme passo a relatar. Antes de aceitar Jesus, esse irmão vivia totalmente entregue às noitadas e bebedeiras. Abandonava a esposa e os filhos, muitas vezes para alimentar o vício sem ouvir reclamações. Ao converter-se a Jesus, deixou de beber e reconciliou-se com a família. Parece mais um lindo testemunho se não fosse a brutalidade da sedução. A ideia de beber só um pouquinho ou socialmente foi convencendo-o cada vez mais. Um dia, então, depois de vários anos de convertido, ele não resistiu e bebeu, e tudo voltou. Foi nesse estado que ele foi ministrado. O inimigo começa como quem não quer nada. Seu trabalho é silencioso. Apenas mantém o jogo com a mente. Depois desperta a vontade, e daí para o corpo agir fica bem mais fácil. Somos templo do Espírito Santo. Sim, temos que nos manter puros, pois somos o templo em que o Espírito Santo habita. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. No primeiro capítulo de Gênesis, vemos o Espírito Santo de Deus sem habitação. Ele se movia sobre as águas. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. Ao longo da história do Antigo Testamento, vislumbramos a obra do Espírito Santo de Deus em tarefas magníficas. O Espírito vinha capacitar determinadas pessoas somente para um serviço. Serviço terminado, tarefa cumprida. Nos tempos da plenitude, em que Jesus inaugurava o tempo da graça, o Espírito Santo foi apresentado como aquele que haveria de vir. Ele seria o Consolador. Para que a promessa desse grande dia se concretizasse, algo teria que acontecer. Era necessário Jesus finalizar sua missão aqui na terra e depois disso ser glorificado no céu. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João capítulo 7, verso 39. Cumprindo o que fora predito por Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em nós, em mim e em você. Agora, remidos pelo Cordeiro, somos habitação do Espírito. Somos morada do Espírito Santo. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo repetiu esta verdade e eu vou repetir também. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Vivendo em santidade. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, devemos resplandecer toda a beleza de Cristo como um livro aberto. Agora, vivendo em novidade de vida e na condição de servos do grande Eu Sou, o nosso proceder deve ser de verdadeiros servos de Deus. Andemos como quem realmente pertence a um Deus santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Não é fácil. Passamos por fases que parecem ser mais difíceis do que outras, e mesmo assim temos que manter a beleza de Cristo impregnada em nós. Quando lembramos que não estamos sós, as coisas ficam menos tensas. Quando clamamos, pedimos para o Todo-Poderoso guerrear nossas guerras, podemos até sentir o cheiro da vitória. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Enquanto habitarmos neste corpo, aqui na terra, todos os dias vamos travar batalhas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Um arrependimento diário é necessário.
Somos chamados diariamente ao arrependimento, pois ainda estamos sujeitos a errar. É importante buscarmos a cada dia a santificação da nossa vida. Assim nos diz a Escritura: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem confissão sincera, acompanhada de um desejo intenso por mudança de vida, não há libertação na vida sexual e não há santificação. Os solteiros precisam conservar-se puros, sabendo que a prática do sexo é apenas para acontecer dentro do casamento e na forma natural que Deus planejou. Querer viver em santidade é, na verdade, o desejo de todo aquele que é nascido de Deus, seja solteiro ou casado. É assim que a pessoa não será carregada com maldições em sua vida emocional e espiritual. Todos precisam fazer a sua parte para vencer os ataques do inimigo. Com respeito aos casados, estes não devem esquecer que precisam satisfazer o seu cônjuge. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois vos ajuntais outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 5. Conclusão: viver uma vida de santificação é nossa responsabilidade e garantia. É nossa responsabilidade porque somos templos do Espírito Santo e representamos Cristo aqui na terra. É garantia porque a santidade fecha qualquer brecha para o inimigo atuar em nossas vidas. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deus que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus, capítulo 12, verso 10. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Ezequiel, capítulo 3, verso 27. Termine a leitura deste livro fazendo a oração de renúncia a seguir. Não apenas leia, mas ore com convicção, incluindo que mais o Espírito faça lembrar em seu caso particular, e seja liberto. Oração de renúncia. Amado Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu renuncio agora às maldições que produzem a separação, o divórcio, a infidelidade, a imoralidade e todo tipo de perversão na minha vida sexual. Renuncio e expulso em nome de Jesus todo espírito maligno que tenha entrado em minha vida quando eu ainda me encontrava no ventre da minha mãe, seja por ter sido gerado fora do casamento ou porque fui gerado na prostituição, ou porque houve rejeição, tentativa de aborto, benzimentos e ainda votos, promessas e consagrações a entidades feitas por meus pais. Renuncio e expulso os espíritos malignos que contaminaram o meu sangue por causa das iniquidades dos meus pais, dos meus avós e até da terceira e quarta geração. Renuncio e expulso todo espírito do mal que tenha passado para a minha vida por causa de relações sexuais que meus pais tiveram fora do casamento. Desligo essa corrente maligna da minha vida e da minha descendência em nome de Jesus. Renuncio às práticas pervertidas que realizei, tais como os toques ilícitos, carícias, palavras de sedução, palavras torpes, pornografia visual e auditiva por livros, revistas, DVDs, filmes e até pela internet. E expulso em nome de Jesus os demônios que por estas práticas entraram em minha vida, e que a minha memória seja limpa com o sangue do Cordeiro dessa imundície. Renuncio e expulso em nome de Jesus os espíritos de perversão que entraram por causa de abuso sexual que sofri ou pratiquei.
Que os traumas causados em mim sejam curados em nome de Jesus. Renuncio e expulso de minha vida os demônios que entraram pelas brincadeiras sensuais e por causa de relações sexuais ilícitas que tive ou quis ter com homens, mulheres e animais. Desligo em nome de Jesus a minha alma de cada uma das pessoas com quem tive relação sexual que não eram o meu cônjuge. Tudo que recebi desses parceiros e parceiras eu devolvo respectivamente o que pertence a cada um. Tudo que era meu e que tenha permanecido nessas pessoas eu trago de volta para mim, em nome de Jesus, passando pela purificação do sangue do Cordeiro. Peço perdão, renuncio e desligo da minha vida para sempre toda prática de sexo não natural, dentro ou fora do casamento, entre as quais sexo com objetos, masturbações e ainda práticas de homossexualismo ou lesbianismo, e expulso os demônios que através delas entraram em minha vida, em nome de Jesus. Renuncio e expulso em nome de Jesus os espíritos malignos que atuam na área sexual da minha vida, com os quais eu tenha firmado qualquer pacto no passado. Pacto este que agora perde todo o seu efeito e validade. Renuncio e expulso os espíritos a quem fiz pedidos e a quem eu tenha dado dinheiro, oferendas e até sacrifícios. Renuncio e expulso os espíritos malignos com quem tive relações sexuais, consciente ou não de que eram espíritos incorporados em alguém. E peço perdão ao Senhor por todos esses pecados. Renuncio e expulso em nome de Jesus os espíritos malignos que pervertem os meus sonhos, trazendo lembranças do meu passado, e purifico meus sonhos com o sangue de Jesus. Renuncio também os espíritos que me visitam à noite para ter relações sexuais comigo, eu os expulso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, despojo da minha vida todas as roupas espirituais que foram colocadas em mim. Roupas de sedução, roupas de prostituição, roupas de perversão, roupas de ídolos e entidades, quebrando todos os vínculos que eles tinham com a minha vida, em nome de Jesus. Tiro de igual forma todo cinto de castidade, todo bloqueio na minha vida sexual, toda frieza e incompetência que o inimigo tenha trazido. E todo encantamento que tenha atingido seja quebrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desligo agora da minha vida todo o trabalho que tenha sido feito para prender-me a uma pessoa. Se foi levado meu nome, foto ou qualquer coisa ligada à minha pessoa para ser usado numa feitiçaria para me prender a alguém, ou objetos de alguém para trazer essa pessoa para a minha vida. Declaro que tais objetos são destruídos espiritualmente, e toda magia feita está quebrada e anulada em todos os seus efeitos, em nome de Jesus. Declaro que a minha vida sexual, assim como o meu casamento, no caso de casado, ou o seu futuro casamento, no caso de solteiro ou viúva que pretende casar-se, está livre de toda maldição, em nome de Jesus. E purifico-me completamente com o sangue do Cordeiro de todas as contaminações decorrentes dos pecados que pratiquei em minha vida sexual. Também declaro em nome de Jesus toda maldição quebrada na vida dos meus filhos, netos e todos os meus descendentes, ou de minha futura descendência, se for o caso, e também sobre o meu futuro em nome de Jesus. Declaro que o meu corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor Jesus, e por ele e para ele me santifico e oro em nome de Jesus. Amém.